Hoje vamos falar sobre um dos meus filmes favoritos, O Rei Leão. É difícil encontrar alguém que nunca assistiu. E se eu te disser que a história de O Rei Leão é muito mais do que um clássico da Disney? Hoje vamos olhar para essa aventura épica de Simba com uma cosmovisão cristã. Se olharmos com as lentes certas, esse filme é uma verdadeira lição para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. Se você já se viu lutando contra suas próprias dúvidas, questionando do seu propósito ou então enfrentando influências ao seu redor, esse vídeo é para você. Vamos analisar o comportamento de Simba e de seu pai Mufasa, junto com as influências ao redor deles. Vamos ver como esse filme toca em temas que se conectam com a nossa fé. Assim como Simba enfrenta desafios e é moldado por eles, nós, cristãos, passamos por momentos que nos chamam a uma vida de fidelidade e crescimento em Cristo. Então, prepare-se para uma análise que revela como essa história fala sobre pecado, redenção, sobre a importância de abraçar o chamado que Deus tem para cada um de nós. Que essa jornada inspire você a refletir sobre a sua própria caminhada e o propósito de Deus na sua vida. Fica comigo até o final porque vamos descobrir juntos como que o chamado de Simba reflete a nossa caminhada cristã. E como, assim como Simba, nós também precisamos ouvir a voz do Pai para assumir o lugar que Ele preparou para nós. Vamos comigo? Simba é o herdeiro do trono, mas cedo ele já mostra uma tendência à desobediência. Ele quer ser autossuficiente. Como muitos de nós, ele pensa que sabe muito mais do que o pai, o que leva ele a tomar algumas decisões precipitadas, como se aventurar em algumas situações perigosas. A atitude de Simba reflete a nossa própria tendência humana de resistir à orientação de Deus, confiando sempre na nossa própria visão limitada. Essa desobediência traz consequências graves e marca o ponto de partida de uma trajetória de perda e sofrimento. Assim como o filho pródigo, que se afastou da casa do pai, Simba ele é levado por seu orgulho e ele acaba em uma terra bem distante, vivendo uma vida que ele está longe de cumprir sim a sua identidade, de fazer o que ele tem por herança para fazer. Em Provérbios 14:12, a Bíblia nos mostra um alerta. Um caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Essa trajetória inicial de Simba nos lembra que o orgulho e a autossuficiência podem nos afastar do nosso verdadeiro propósito. Sua história ela nos alerta para o perigo de a gente se desviar do caminho de Deus e nos mostra como é importante ter uma postura de humildade e de obediência. Isso nos mantém próximos a Deus. Mufasa, o pai de Simba, é um líder sábio e respeitado. Mas a sua abordagem na disciplina ela revela algo que a gente tem que refletir. Quando Simba desobedece e coloca a vida dele em risco, não só a dele, né, como a da Nala e do Zazu, Mufasa mostra a decepção que ele sente. Mas ele opta por uma repreensão bem menos rigorosa, bem branda. Isso nos lembra de que a disciplina paterna ela é crucial. E ela tem um papel transformador na formação de um caráter forte e íntegro. Como pais cristãos, a gente pode aprender com a relação entre Mufasa e Simba. A Bíblia nos ensina que o Senhor corrige a quem ama. A disciplina tem que ser amorosa, mas também ela não pode ser uma forma de punição, mas um cuidado que busca guiar e proteger. Ao demonstrar apenas tristeza, Mufasa perde uma oportunidade de ensinar a Simba as consequências sérias das escolhas que ele tomou. Para nós, a disciplina espiritual ela é fundamental, pois ela instrui e nos salva de caminhos de destruição. Assim como Deus nos corrige, pais devem disciplinar seus filhos com amor, sempre orientando e moldando eles para o bem. Acaba que essa frouxidão de Mufasa faz com que Simba vá buscar em Scar alguma guarida. Não sei se vocês percebem, mas no filme, várias vezes, Simba está sozinho com seu tio. Outra coisa importante é não permitir que seu filho ande por aí sozinho, ouvindo conselhos que não são seus. Ainda mais de um tio que já declaradamente tinha falado para Mufasa que queria matá-lo. Após a morte de Mufasa, o tio invejoso de Simba ele usa a mentira, né, para convencê-lo. E ele convence que Simba é o culpado. Isso faz Simba fugir. Faz ele se consumir pela vergonha e pelo medo. Esse momento ele marca o início de um deserto na vida de Simba. Uma fase de isolamento e incerteza que também a gente encontra na nossa vida cristã. Quando a gente passa por provações, desânimos, a gente acaba caindo nessa. Esse deserto ele reflete os momentos em que a gente se afasta da verdadeira identidade em Deus. Buscando soluções fugazes, sabe? Coisas passageiras, para a dor e para o vazio. Em vez de fazer uma fuga para refletir e orar, a gente acaba querendo sair, sumir da vida. Deus permite desertos em nossas vidas para nos transformar e nos renovar. Esse tempo de exílio é muitas vezes o momento em que Deus trabalha em nosso coração, chamando a gente de volta para o propósito e identidade. Hakuna Matata é o famoso lema de Timão e Pumba,
Um estilo de vida que ignora os problemas e evita qualquer tipo de responsabilidade. Embora pareça inofensivo, essa filosofia leva Simba a se conformar com uma vida que o mantém distante do propósito verdadeiro dele, ao ponto de comer verme. O que parece ser um refúgio para aliviar a dor é, na verdade, uma fuga da realidade, uma fuga das responsabilidades que ele deve encarar como futuro rei. É uma forma de viver sem propósito, algo que a Bíblia nos alerta a evitar. Esse conceito de deixar a vida me levar, estilo Zeca Pagodinho, pode parecer atrativo, mas no fundo é uma grande armadilha. Quando optamos por fugir das dificuldades, perdemos a oportunidade de crescer, de aprender e cumprir o nosso papel no reino. Simba, ao adotar a filosofia de Timão e Pumba, ele perde a sua identidade e se distancia da sua herança, aceitando a vida sem sentido, algo muito distante do plano de Deus. Essa é uma lição essencial para os nossos filhos. A vida sem responsabilidade pode até parecer divertida por um tempo, mas ela é vazia e sem propósito. Como pais, nosso papel é encorajar nossos filhos. Eles precisam enfrentar os desafios e viverem de uma forma que glorifique a Deus, em vez de buscar o caminho mais fácil. Ensiná-los a rejeitar esse conformismo e a buscar o seu verdadeiro propósito é o que os tornará fortes e firmes em Cristo. Rafiki, o macaco sábio e enigmático, ele representa um verdadeiro mentor espiritual para Simba. Ele aparece num momento crucial, ajudando o Simba a se lembrar de sua verdadeira identidade, sobre a força que ele herdou do pai. A figura de Rafiki reflete o papel do discipulado cristão, que chama a pessoa que está no erro e orienta e fortalece ele na caminhada da fé. Por meio de Rafiki, Simba ele é encorajado a enfrentar o passado e a entender, que as dificuldades elas fazem parte do crescimento. Assim como Rafiki conduz Simba a olhar para a sua própria essência, o Espírito Santo nos lembra de quem nós somos em Cristo. Rafiki ele é uma representação do Espírito Santo também. Ele vai nos lembrar da nossa identidade divina e do propósito que nós temos em Deus. Essa conexão nos inspira a buscar mentores e guias que nos conduzem para mais perto de Deus, ajudando a gente a abraçar a identidade em Cristo e a viver com coragem. Nala é uma figura de grande importância na vida de Simba. Ela acaba representando uma auxiliadora comprometida e corajosa. Quando ela encontra Simba, ela não se acovarda, ela nem passa a mão na cabeça de Simba, bem diferente do que Mufasa fez. Ela o desafia a retornar e assumir a sua responsabilidade. Esse papel ele é essencial na vida cristã. A postura de Nala ela reflete o papel de um verdadeiro cônjuge e amigo. Nala nos ensina que parcerias comprometidas são fundamentais para um propósito maior. Esse apoio nos motiva a buscar amigos e cônjuges que realmente nos inspirem a crescer na nossa fé e viver com propósito e responsabilidade. Timão e Pumba, ao acolher Simba, eles oferecem a ele um estilo de vida bem descontraído, escapista, ensinando ele a fugir dos problemas, Hakuna Matata. Essa amizade, inicialmente, ela é baseada numa conveniência. Afasta Simba do seu chamado e mantém ele numa zona de conforto. Muitas vezes, na nossa vida, a gente vai encontrar amizades que elas parecem reconfortantes, mas que elas acabam nos desviando do nosso propósito. No entanto, quando Simba decide enfrentar a sua verdadeira missão, Timão e Pumba, eles mudam de postura e eles passam a apoiá-lo. Essa transformação mostra pra gente que até amizades imperfeitas podem ser redimidas quando elas compartilham de um propósito maior. Em Provérbios 17:17, somos lembrados que o verdadeiro amigo se torna um irmão na angústia. Esse exemplo nos ensina que amizades são fortalecidas e redimidas ao se comprometer com um objetivo maior. Em Cristo, somos chamados a discernir amizades que nos impulsionam a viver para o propósito que Deus nos deu. Na batalha contra Scar, Simba ele enfrenta o verdadeiro inimigo, alguém que, disfarçado de amigo, o levou para um caminho de destruição. Essa luta entre Simba e Scar reflete o combate espiritual que enfrentamos na nossa caminhada, onde a gente precisa discernir as influências que nos rodeiam. Em Efésios, fica claro que a nossa luta ela não é contra a carne, mas contra as forças espirituais do mal. Simba precisou confrontar Scar para descobrir a verdade e restaurar a paz no seu reino. Da mesma forma, somos chamados a identificar e combater o mal que assola as nossas vidas, usando sempre a armadura de Deus. Essa luta final simboliza o poder da verdade e do discernimento. Ao nos fortalecer com a palavra, podemos vencer nossos verdadeiros inimigos e viver com o propósito de Deus. E assim, pessoal, Simba nos mostra que o caminho para a redenção passa por reconhecer quem a gente é, da onde a gente vem, para onde a gente vai. Assim como ele, todos nós precisamos desse momento de encontro com a nossa verdadeira identidade em Cristo. E no final das contas, a verdadeira vitória ela não está apenas em derrotar o mal, mas em escolher viver para o propósito para o qual nós fomos chamados, para o qual nós fomos criados. Porque quando seguimos o chamado do nosso Pai, restauramos a ordem,
trazemos vida e somos luz onde quer que a gente esteja. A maior coragem é viver para quem você foi chamado a ser. Se essa análise tocou o seu coração e te fez refletir, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo qual parte da história de Simba mais te lembra a sua própria jornada com Deus. Se você gostou desse vídeo e quer ver o que outro clássico do cinema tem a ver com os nossos princípios cristãos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder. Nos vemos lá.